O rolê de hoje é Teatro do Incêndio, fazer um mini doc pro nosso seminário da turma 90 do teatro. Partir pro Teatro de Incêndio, vamos mostrar o caminho. Então bora lá, let's go. Uma dica. Eu acho assim, eu dou aula numa escola de teatro há 16 anos. Todo primeiro dia que eu encontro a minha primeira turma, eu digo assim, eu não sou capaz de formar ninguém. Nunca vi ninguém ser capaz de formar ninguém. Você é o seu professor. É você que se forma. Mas eu tenho as ferramentas que você precisa. Eu sou capaz de provocar o seu artista, mas eu não sou capaz de fazer com que o seu artista nasça. Você é responsável por você mesmo. Você não pode deixar que alguém seja responsável pelo seu futuro, pela sua história. Você precisa construir a sua história. E a sua história você constrói do momento que você tem o seu primeiro contato com isso. Porque é onde você faz a sua primeira troca, você faz a sua contracenação. Então, a cidade está aí aberta. Você vai achando o teu lugar em várias possibilidades, né? Os grupos de teatro, eles têm essa veia acolhedora de alguma maneira. E você não é obrigado a participar no grupo de teatro e ficar, mas é bom que você participe e veja se é o teu lugar. Se é o teu lugar, você vai acabar ficando, ou ele vai te levar para o teu lugar. É, eu acho que hoje a gente estava conversando, acho que eu citei um livro do Peter Brook que alguém faz uma pergunta para ele. Não, como se torna um diretor? Ele fazia, essa pergunta me pegou desprevenido, mas ele falou, faça alguma coisa, na pior das condições, da maneira mais precária, no lugar que você conseguir, da maneira que você achar, porque afinal de contas trabalho gera trabalho, né? Pensamento gera pensamento. E aí, galera, tudo bem com vocês? Isso que vocês acabaram de ver foi o percurso do metrô Higienópolis à Rua 13 de Maio. Hoje, meu time vai conhecer a companhia de teatro, Teatro de Incêndio. Essa companhia maravilhosa aqui de São Paulo. Então, vem aí com a gente, conhecer essa companhia, que é massa. E agora a gente chegou aqui no Teatro do Incêndio, onde a gente vai conhecer um dos representantes e fundadores desse grupo de teatro, que é aqui na 13 de Maio, uma rua muito legal, bem comercial, aqui do centro de São Paulo, muito bem localizada no bairro do Bexiga. Vamos? A gente queria saber sobre quem é você, o que, que é o incêndio. A gente já sabe um pouco da história, mas o que, que antecedeu o grupo do incêndio? Como fez você chegar até esse espaço? Eu comecei como ator, na verdade, com 13 anos, fazendo um espetáculo infantil, porque eu fazia um cursinho de teatro bem vagabundo, e que não é o curso que faz a gente, né? É o que a gente vai encontrando o caminho de ferramenta e a gente vai se formar, né? Não é o curso que forma a gente, na verdade. Isso. Que foi minha escola foi o encontro com esses artistas mais velhos, principalmente com dramaturgos e com autores, com atores mais velhos nesse momento, assim. E daí dessa convivência, né, eu fui convidado lá dentro daqui para participar, para fazer meu primeiro espetáculo adulto profissional, que foi no TBC, que era uma peça do Zen Wild, isso em 1987.
E fui seguindo uma carreirinha de ator ali, me achando um ator bem mediano, né? Bem sem recursos, eu achei. Aí aconteceu um fato na vida da gente. O Fauzi sempre foi uma pessoa muito presente na minha história, sempre me aconselhando. O Fauzi era uma figura meio guru da, da, na década de 80 para todos nós ali, né? Vinha toda uma lenda dele lá de trás, da década de 60, de 70, de ter dirigido a Betânia, mas a proximidade dele, ele fazia uma coisa muito fantástica. Ele não gostava muito de assistir a estreia ou assistir o espetáculo, ele gostava de ir nos ensaios para ajudar a fazer. Então, o tesão dele era ficar falando com os diretores, com os atores, e às vezes era até invasivo demais, assim, né, nos espetáculos dos outros, mas era uma figura que era um detector de mentira ambulante, o Fauzi. Era uma coisa assustadora, né? O que aquele homem sabia de teatro, a ligação espiritual que ele tinha com o teatro, era uma coisa fantástica. Ele começava a dirigir a gente, às vezes bonzinho, assim, né? Falava assim, não, olha, isso tá bom desse jeito assim, mas que quando você levanta a voz, fica um horror, Marcelo, porque aí você vai fazendo isso, a gente não suporta te olhar em cena. Falei, porra, ele ia demolindo a gente assim, né? Mas nunca foi no plano pessoal. Sempre era dentro da cena. A gente sempre se sentia respeitado, principalmente enquanto artista, porque ele não deixava a gente descansar, ele não deixava a gente no conforto. Teve uma leitura pública uma vez, a gente ensaiou um mês com ele fazer uma leitura pública, sentado. Ele infernizou a vida de todo mundo. Na tarde da leitura, ele mudou tudo. A gente ficou em pânico. Ele falou, não, é ótimo, vai ficar mais humano mesmo, assim, com vocês desse jeito. Então ele fazia umas coisas que... Fazendo um paralelo agora, a gente vive até um momento onde tudo é mais importante do que a cena. Né? Tudo é mais importante do que o teatro no teatro, me parece. O teatro às vezes acaba sendo veículo para um monte de coisa e não para o teatro em si. E eu ainda esperneio contra isso um pouco na vida, mas a gente sabe que a gente é muito fraco para mudar todas as coisas. Né? O que a gente quer que seja é um sonho. O importante é continuar só sonhando. Aí teve um homem que voltou ao Brasil, que chamava Zé Celso Martinez Correia, que tinha ido para o exílio, e ele voltou, em 85, ele voltou dando discurso, querendo montar aquele teatro oficina, que ninguém acreditava que ele fosse conseguir fazer aquilo, né? Inclusive tem um Roda Viva, que é uma coisa das mais assustadoras que eu já vi na minha vida. É um massacre aquilo, um desrespeito. Não, e enfrentando uma violência que naqueles jornalistas, aquela gente reacionária ali falando aquilo pro Zé. Eu olhei, eu vi aquele homem, ele antes da oficina, questão de sobrevivência, ele estreou um espetáculo chamado As Boas, né? Que eram as criadas do Jean Genet, que ele fez com o Raul Cortez fazendo Madame. E eu fui assistir um ensaio daquele troço lá. Eu nunca tinha visto o teatro daquele jeito, que falava com o público, com deboche daqui. É algo que eu inimaginável. Eu falei, mas faz teatro assim? Bota uns cacos desse, fala com o público, provoca o outro ator, canta esfregando o cu com o cu, essas coisas assim de... Né, como mais debochado que o teatro fosse, não era aquilo que estava ali. Né, aquele teatro, aquele jeito de falar, aquela alegoria. Raul Cortez, agora pode falar, né? Agora pode falar isso, eu não podia. Raul Cortez todo dia exigia olhar o borderô. Aí no meio do espetáculo, no primeiro dia, o Zé Celso já pôs o caco. Madame quer ver o borderô desta noite? Né? Vai entrar na rampa! E aí eu vi aquilo e falei, gente, eu quero fazer isso. Eu quero dirigir teatro. Foi onde eu achei que eu tinha que dirigir teatro naquele momento, porque eu nunca tinha pensado em dirigir teatro. Né? Não, mentira, eu tinha pensado em dirigir teatro, porque eu falei assim, você pega alguns diretores pela frente, não vou citar nomes, que o Antunes falava pra gente não fazer mesmo, eu fiz muito isso errado na minha vida. Mas tem uns diretores, você olhava e falava, porra, vai dirigir assim, eu também dirijo, né? Me mandar vir pra cá e pra lá, tirar a roupa agora, subir na escada, eu também faço isso. Se você dirigir ator, qualquer um pode, né? Aí você vai descobrindo que isso é uma ciência, que isso é uma especialização. Não é uma questão de você ter bom gosto, sacação e ideias, né? Acho que era 91 isso, né? 1991. Aí eu resolvi que eu queria dirigir teatro. Fiz umas direções avulsas, né? De alguns espetáculos.
inclusive do Zeno Wilde, que ele me autorizou a montar 2 peças dele. Uma foi no Sesc Anchieta, que era o Sesc Consolação, que chamava Sesc Anchieta. Foi um horror, um desastre de cenografia, um desastre de direção total no Sesc. E aí foi um momento que eu pensei assim, que eu queria dirigir. Algumas pessoas falaram que eu era muito novo, eu tinha 22 anos quando eu comecei, né, a dirigir. E 2 pessoas não foram contra. Isso, um é o Fauzi, que disse acho que é o seu caminho mesmo, dirigir, e o Zé Celso, que falou, não, você vai fazendo as coisas aí, eu vou lá ver. São meus padrinhos de vida, assim. E o Roger Vitrac lançou, né, uma coletânea de peças dele, né, que a trilogia chamava Teatro do Incêndio. Foi, esse nome é bom para grupo. Né? E aí vai a discussão do que é isso, o que é isso. E no tempo, o que é o significado disso? Né? É incêndio de uma forma não só de você mobilizar, de você destruir, mas é de auto-implodir, é um pouco de você queimar em você as referências que vão ficando velhas. Então a coisa do teatro do incêndio significa você queimar relações parasitárias, não ter medo das mudanças. Voltamos fazendo La Ronde, foi um espetáculo de 2 atores, eu tinha visto essa peça há muitos anos, com a montagem do Ulisses Cruz, dividida entre 2 atores, eu falei, vamos fazer, que é um projeto que estava ao nosso alcance. Era possível manter aquilo, então foi 2 temporadinhas. No Balcão a gente teve assim, episódios realmente surreais. Episódios inacreditáveis. A Denise Assunção, a irmã Tamara Assunção, é atriz do Teatro Oficina. Né? A Denise é fato, todo mundo diz isso, ela era uma força da natureza descontrolada. Né? Mas a Denise bebia muito, né? Bebia muito, cheirava muito pó. Né? Então ela fazia um bispo na primeira cena. E ela entrava na primeira cena, a peça tinha quase 4 horas de duração, e entrava na última. Então ela ficava um buraco sem fazer nada. E no meio da temporada, ela saía pela plateia do TBC e já ia vestida de bispo na rua, comprar pó na rua da esquina, e depois voltava por trás. Né? É uma doideira, acontecia de tudo. Mas teve um dia, da estreia do espetáculo, foi uma estreia feita com o público do Estadão, em troca de tijolinho, né? Tinha umas promoções do jornal, assim, então 200 pessoas do Estadão, e alguém teve a brilhante ideia de levar um Dreyer lá pra trás, pra gente fazer pra dar uma esquentadinha. Um shotzinho. Ainda bem que eu não tomo Dreyer, eu tomava só do Mac nessa época. Que é de maçã, tá bem pra garganta, essas coisas. E alguém largou a garrafa e a Denise bebeu aquela porra inteira durante o espetáculo. E ela já não tinha chegado boa, e ela fazia muito bem. De bêbado, sobra, a Denise era um espetáculo, a Denise era uma atriz. E diga-se de passagem, assim, eu e a Denise nos amávamos muito, muito, a ponto de eu poder falar o que eu falei pra ela nesse dia. E aí eu tô entrando em cena pela plateia e vejo um movimento, vai e não vai. A banda levanta, começa a sair os músicos, correr pra dentro, eu falei, tá pegando fogo no teatro. Aí vejo a Denise entrando em cena, toda desconjuntada, com a roupa meio pelada, com o casaco assim, o chamitra de disco, torta e jogada. E nisso, o Enio Gonçalves, que era um ator brilhante, tinha feito a primeira versão do Balcão. Não tinha feito a primeira versão do Balcão, tinha. O Enio era um ator brilhante, sentado ali, paralisado na boca de cena, porque acho que ele viu o que estava acontecendo lá atrás. Ele tinha vindo lá. Aí a Denise entra jogada em cena. O que aconteceu? Ela começou a entrar em um surto psicótico lá e dizer que o público que estava sentado lá era o público que tinha espancado os atores do Roda Viva, que era aquele bando reacionário, aqueles filhos da puta do centro de caça aos comunistas que estavam sentados assistindo a peça, tudo fascista sentado aqui, porque era o público do Estadão. Entendeu? Era um público normal, mas ela entrou num surto. Aí acabou, ela baixou a cabeça, me desculpa. Eu falei, não, Denise, eu não é vocês não, o Enio ficou lá. Se você fizer isso outra vez, eu venho marcando o chão com o seu sangue, até a sua marca aqui pra você entrar em cena. Não fala assim comigo, nossa, eu te amo, não fala assim comigo. Foi sua filha da puta, como é que você faz isso com a gente assim? Eu bebi! Eu falei, sabe, então, é engraçado, se acontece um troço desse hoje em dia, né? É um escândalo. É um absurdo. Meu Deus! A atriz bêbada não queria entrar em cena. É uma caretice do caralho. É uma história maravilhosa. A gente naquele dia... Foi, Denise. Durante a cena. Não, acabou a peça. A gente ia embora, ia fechar o teatro.
Falei, Denise, vai ter peça infantil amanhã, eles montam o cenário em volta. Aí a gente ficou sabendo que no dia seguinte chegou a turma do teatro infantil, ela levantou puta, todo mundo montando devagarzinho pra não acordar a Denise. Levanta, vai pra puta que pariu, nem de infantil, eu gosto. Foi embora bêbada, com vestida de bispo ainda. É que quando isso acontece uma coisa dessa, a gente entendia como folclore, uma coisa dessa daí, entendeu? É folclore. Fomos fazer a Selva nas Cidades, fomos fazer o Joana d'Arc do Schiller, que é onde a gente conseguiu um apoio da Oswald de Andrade. Oswald de Andrade ia fechar, igual agora teve esse movimento todo de fechar as oficinas, já tinha tido em 2010. O que a gente faz? Vamos ligar para Otávio Frias Filho. E Otávio Frias Filho era dramaturgo, dono da Folha de São Paulo, ele fez um barraco, ele fez o inferno da vida do secretário de Cultura, né? E aí a CBN ligando, não fechou, porque nós causamos um escândalo com ele, assim, a ponto de ele estar na CBN comigo, eu chamar de bolha. E durante a criação do processo Joana d'Arc, isso é muito importante, nós criamos um documento, um diário de treinamento, um documento de quase 400 páginas. E nós usamos isso como justificativa para o Fomento ao Teatro, que nós somos um grupo e nós estamos vindo desse processo de treinamento e queremos fazer um projeto surrealista. Aí ganhamos o primeiro fomento, uma coisa, e aí eu falei, porra, a gente só tem que ser honesto, é isso? Tem que falar a verdade? Então não é para tentar ganhar o projeto, né? Nós levamos 9 anos para ganhar nosso primeiro fomento. Mas eu compreendo que, aí é importante isso, eu compreendo que até ali, até a gente entrar naquela sala de ensaio, criar um cotidiano de treinamento, não configurava realmente um grupo. Nós tínhamos várias formações, mas nós fazíamos espetáculos, né? Não configurava um trabalho continuado, que tivesse perspectiva imediata de alguma coisa. Era um desespero para montar uma coisa, era um grupo, era uma companhia, mas era o que dava para fazer uma peça atrás da outra. 6 meses estava pronto o primeiro espetáculo, e aí a minha assistente trabalhava no Madame Satã, que era a Paula Micki. Aí ela falou, não, vai inaugurar, Madame, você não quer fazer lá, antes da balada? E era uma loucura, porque era a cara de São Paulo, era uma peça surrealista, e o espetáculo estreou em março e ficou até julho lotado, lá no Madame Satã. Né? Aí, o que é a teimosia da gente? Madame Satã podia ficar lá, fazendo a peça. Eu falei, gente, a peça deu certo, será que é o máximo? Todo mundo falando, esse é o seu teatro, é assim que é o teatro, e vocês chegaram na linguagem de vocês, finalmente, não sei o quê. Eu falei, não, a gente pode fazer melhor. Vamos fazer São Paulo Surrealista 2, né? Eu falei, gente, precisa de uma sede. E tinha a terceira parcela do fomento para receber ainda, tá? Que estava encerrando a prestação de conta. Eu falei, precisamos de uma sede. Eu falei, eu vou alugar. Falei que se deu. E aí a nossa primeira sede é aqui, na rua Santo Antônio, onde hoje é um extra, um mini mercado, que é isso que acontece com o capitalismo. Gastamos todo esse dinheiro do fomento. Coincidiu com quando eu entrei para fazer a cabeça. Isso foi uma coisa muito louca, porque a fé que a gente tem, não só no lixado, né, mas a fé no teatro é uma coisa muito... a gente não pode perder, a gente precisa lembrar que não pode perder. Eu entrei pro quarto de santo, a minha assistente ligou pro pai de santo e falou, ninguém tá achando dinheiro na cooperativa para pagar o aluguel. Eu falei, logo o primeiro aluguel já ia ser despejado, né, porque a mulher era horrível, a dona do espaço. Aí ele falou, você quer sair? Eu falei, não, eu vou voltar pro quarto de santo, vou deitar, ela vai achar esse dinheiro em algum lugar. Eu voltei, deitei, meia hora depois ela achou. E aí 2006, eu declaro falência do grupo. Eu falei, acabou, eu acho que acabou. E aí, aos pouquinhos, você vai botando a cabeça no lugar, né? Você precisa ser um pouco realista. Quando a Alice Reis chegou na companhia, que ela transformou a companhia a ponto da gente conseguir ganhar o primeiro fomento. Ela teve realmente uma atitude de paciência para reconstruir as coisas. Fomos para a sede. Aí, para manter uma sede, vamos reestrear o Baal depois de 17 anos. Reestreamos o Baal, foi bem de crítica, foi mais ou menos bem de público. No seguinte, estreou-se de novo São Paulo Surrealista, fazendo terça e quarta, que é uma peça que quando faz esse negócio não se sabe de onde aparece público, não entendo até agora, é um fenômeno, põe em cartaz terça lota, quarta lota, sexta lota, não interessa quando você faça, não interessa o horário, lota aquele negócio. Então eu não sei se é porque é uma celebração de desregramento aquilo, né, mas lota. Assim, a gente tem luz aqui, vocês estão aqui, eu tô aqui. Foi, bota aí vamos fazer uma coisa muito brasileira, porque tudo já estava levando a gente para uma coisa brasileira. Eu falei para a atriz, né, você fala o seguinte,
Vai lá, liga a luz, outro. Bota, tem um corredor de luz, bota um corredor bem fraquinho. Vai subindo ele, ela vai atravessar a pista toda em 10 minutos, ouvindo, fazendo uma Carmen Miranda lentamente numa música do Jardim Macalé. Aí foi. Pronto, gente, a primeira cena da peça tá pronta. Então nós vamos começar com o Ismael Silva, que é o Carmen Miranda. Amanhã a gente vê o que a gente faz. Então foi trabalhando na estética, naquilo tudo. Falei, como é que vai chamar essa porra? Eu falei, vai chamar o nome do poema do Roberto Piva, o Porno Samba e a Bossa Nova Metafísica. Ele dizia que precisava nascer o Porno Samba e a Bossa Nova Metafísica. A gente foi do Ismael Silva com a Carmen Miranda, no começo de tudo ali do samba, até o nascimento da Bossa Nova, que de alguma forma era a morte, era uma espécie de morte simbólica do samba, e que culmina no suicídio do Assis Valente, né? Que, segundo o Assis Valente, é onde Dionísio renasce na música popular brasileira, né? Salve o prazer, salve o prazer. Busca, trabalha em todas as coisas, mas todo mundo busca a excelência dentro da sua área, né? E aí a gente fala o quê? Para onde que se parte? Ganha-se um fomento na sequência a partir disso. A gente ganha um fomento para fazer um texto chamado Santo Dialético, que é onde eu vou trabalhar com o Darcy Ribeiro. E aí a gente começa a pensar o Brasil de forma mais ampla, um pouquinho, que ao invés de vir contando a história do Brasil, a gente resolve fazer o contrário, resolve o personagem que é o indígena, não é que ele vem para a cidade, ele vem porque é tirado com 8 anos, que é inspirado no Maíra dele, no livro dele. É o indígena voltando de Roma, que ele foi ser padre, para dentro do mato, e não encontrando mais nenhum indígena nele. Né, daquilo tudo. Então a gente faz o caminho contrário, a peça vai indo para o mato vai tomando conta da peça. Nessa loucura toda, a gente vivendo esse momento político, onde o teatro precisou tomar uma postura, o teatro precisou, a gente precisou assumir nossa posição aqui, não dentro de cena, mas fora um pouco, foi nos levando de alguma maneira a um teatro menos discursivo para o futuro. Era a eleição do inelegível, né? Era 2018. A gente foi estrear perto da eleição. Então a gente fez esse espetáculo, mas era um espetáculo que tinha a voz do Bolsonaro, né, falando tudo isso, assim. Tinha a cena do índio Maracajá, que cortaram as mãos deles lá com facão, os fazendeiros. Então a gente tinha a cena do Bolsonaro falando isso e os fazendeiros cortando a mão. Né, dos indígenas, era um negócio muito violento, arrebentava a criança indígena na parede, porque naquele momento a gente estava tão violentado que a gente está se sentindo assim, vamos fazer uma coisa como a gente está se sentindo e o que a gente quer fazer, a gente quer cozinhar esses caras e comer, é um espetáculo daquilo, nem a gente quer viver porque aquele ranço e aquele ódio acaba pegando na gente, né? Você acaba repercutindo, isso que eu estou querendo dizer. A gente não pode reproduzir o pensamento de quem nos financia, senão é uma inconsistência, é uma incongruência você participar de um PROAC num governo Tarcísio. Eu quero ganhar os 300 pau do governo Tarcísio para fazer, mas eu vou fazer propaganda contra o governo Tarcísio, a vida inteira. E a gente vai fazer o que a gente quiser, né? Você tem que estar de acordo com isso, com aquilo, quem está te financiando é isso. Por exemplo, teve uma emenda parlamentar de um deputado chamado Zé Américo. Ninguém convidou o Zé Américo para vir aqui, ninguém fez propaganda do Zé Américo. O Zé Américo tinha uma grana que ele falou assim, o teatro está perigando, eu posso direcionar para o teatro, faz o que você quiser para manter o teatro. E esse dinheiro é dinheiro público para manter um teatro, para manter no Bexiga, para manter arquitetura urbana, para manter iluminação pública, que é isso que um teatro faz. Quando ele botou essa luz em volta do teatro, que precisa trocar essa coisa toda, quando ele botou aí, teve um dia que teve um apagão no Bexiga. A única coisa iluminada é desse teatro. A gente olhou lá de cima e viu o teatro iluminado lá embaixo e tudo no Bexiga sem luz. O lixo sumiu da esquina por causa do teatro. Porque nós brigamos 5 anos com a administração pública, seja Dória, seja Bruno Covas, e depois batendo no Ricardo Nunes todo dia, marcando ele no SPTV. O teatro tem uma função política mais importante do que a ligação direta com a política, que é onde nos leva a peça escrita na pandemia, que é o Águas Queimando na Encruzilhada. Foi uma peça que eu, quando fui escrever, eu escrever uma peça sobre o quê? Sobre Bexiga, sobre gente, sobre o nosso território, sobre onde eu tô. Sobre pessoas comuns, com aspirações comuns, com problemas comuns. Então, e aí onde eu fui limpando todo e qualquer discurso que não tivesse acontecendo na prática. A peça fala de tudo. Ela fala de homofobia, ela fala de racismo, ela fala de machismo, ela fala de tudo. Ela é uma peça
tchecoviana surrealista, né, com alguns toques de brecha. Ela tá toda ali a coisa surrealista entre o visível e o invisível, o que você enxerga, o que você não enxerga, né? É real ou não é real? Que mim não. Isso daí. Aí veio a pandemia. Que de alguma maneira, no meio da pandemia, nós ganhamos o fomento. Eu vou dizer um negócio. Foi uma leitura de 5 horas, sim. Mas foi uma coisa tão assustadora. A gente chorava tanto, mas não é por causa do texto. Depois a gente chorava por causa do texto. Mas não é por causa do texto que a gente chorava porque parecia que a gente nunca mais ia viver aquilo. Parecia que tinha acabado a vida da gente. E naquele momento deu uma luz, deu uma esperança. Eu falei, olha, gente, mesmo que feche mais um ano, a gente se encontrou hoje. E nunca mais ninguém vai ler meu texto online. Né? Nunca mais. E eu estou planejando os 30 anos do grupo, que aí eu acho que são 10 espetáculos, a gente tem que escolher o que fazer. Baal, com certeza, a gente vai refazer com esse elenco. A gente tinha 25 anos na época, vamos fazer com 53, 55, alguns, né? Vai ser ótimo, porque alguns atores toparam fazer, foi uma com a idade da gente, com a idade da gente, vai ser uma delícia fazer. Aí alguém falou, quero ver correr como a gente corria, porque a gente tinha fôlego, a gente corre, a gente vai, todo mundo para academia desde já, vamos lá. Né? Acho que isso, fazer São Paulo, umas peças emblemáticas da companhia, acho que a gente tem que fazer. E eu tô estudando o que é isso aí, que tipo de debate a gente vai conseguir propor numa companhia que faz 30 anos, quem que a gente vai chamar para falar, para montar umas mesas aqui. Né? E pensando nesse momento aqui, que eu tô, né, é um teatro de grupo, sempre é um teatro que a gente acaba fazendo para uma média de 100 pessoas, assim, sendo muito otimista. As peças fazem, o povo vai para 40, para 50, sendo muito otimista para isso. Mas pensando numa coisa que eu acho que precisa mudar isso tudo, a gente precisa começar a falar para muito público, precisa começar a falar para muita gente. Isso inspirado na Betânia, né? Que teve também o mesmo mestre em comum, que é o Fauzi Arap, pensando na Betânia, diz assim, eu preciso isso que eu quero, esse tipo de música, a beleza dessa arte, eu preciso fazer chegar nas pessoas. Do que adianta eu fazer para ninguém? Eu quero ganhar o dinheiro, mas as pessoas precisam. Eu preciso falar principalmente para as pessoas que precisam ouvir, não para as pessoas que. Não para falar para as pessoas que fazem o mesmo discurso que eu. Fala para quem precisa ouvir, como é que eu chego lá? E aí uma das maneiras que o Águas, que a gente encontrou aqui no teatro também, foi isso. Foi desarmar o discurso. Desarmar o discurso e deixa o personagem viver. Se o personagem vive, você vai falar com o público que você precisa falar. Você não vai conseguir falar com o bolsonarista com o machado na mão. Você vai falar para sua turma. Mas era preciso falar para a turma da gente naquele momento, porque a gente precisava encontrar quem era igual a gente. A gente precisava pegar na mão das pessoas. E a gente precisava reforçar isso. Não, nós estamos com a mesma raiva. Tá? Você está com raiva, sua raiva é legítima. Nós estamos com a mesma raiva que você. Eu acho que naquele momento isso foi necessário. E aí eu não sei. O momento, inclusive, por causa disso, por causa da minha aluna, ex-aluna Letícia, falar que a linguagem era muito difícil, o grupo está num momento de transformação. Ele está no momento que a gente vai fazer esse repertório, essa revisitada nas coisas, mas talvez a gente faça um Shakespeare. A gente pode ter assim, qual é o significado do teatro? Quando você ia na Grécia ao médico, ele te passava as ervas, as infusões e dava uma receita, vá ao teatro. Ele, de alguma maneira, ele te ensina, ele te educa emocionalmente para você conseguir viver com as pessoas. Ele trabalha num outro grau de sensibilidade que, para o capitalismo e para as questões práticas da vida, ele não tem nenhum valor. Eu gosto de falar que o teatro é inútil, né? Isso sendo a grande qualidade dele, assim como a poesia do Manuel de Barros, né? Tudo que não serve para nada serve para poesia, é isso que ele fala. Então nós não servimos para nada. É muito bom que isso é uma grande libertação também. As pessoas nos odeiam, as pessoas não nos acham necessários, né? Nesse sentido, nós somos a presença de uma grande provocação no meio disso tudo. A gente faz com que as pessoas olhem para lugares que elas jamais olhariam, até pela raiva delas, né, em relação a nós todos. Mas teatro é um pouco isso. Eu acredito que é a maneira de você olhar as coisas. Teatro ele é uma atividade espiritual.
Eu acho que isso antes de qualquer outra coisa. E o espiritual é também uma coisa de fora o íntimo. Teatro é uma ferramenta de transformação. Mas também não estou querendo dizer que o teatro transforma alguém em uma pessoa melhor. A arte nunca fez ninguém uma pessoa melhor. O teatro não foi feito para deixar as pessoas felizes. Foi feito para mostrar algumas coisas que a gente precisa consertar para conseguir minimamente viver uma civilização de forma decente. Né? Não que ele resolva as coisas, ele também não resolve nada. Ele está aqui para encher o saco de quem está achando que está tudo muito bom.